TV Brasil Central continua hoje com a série de sabatinas com os candidatos à Prefeitura de Goiânia. Todos os 7 candidatos foram convidados. A ordem das entrevistas foi estabelecida por sorteio. O candidato entrevistado de hoje é Matheus Ribeiro, do PSDB, que já está aqui conosco no estúdio. O candidato tem 30 minutos para ser sabatinado, sendo que 1 minuto e meio é destinado às considerações finais. Bom dia, Matheus. O tempo está contando a partir de agora. Bem-vindo. Bom dia, Mariana. Bom dia a todos que acompanham a TV Brasil Central e também a Rádio Brasil Central. Uma alegria estar aqui para falar de Goiânia e da necessidade que nós temos de renovar a nossa política. É isso aí. Vamos começar falando então, Matheus, da motivação, né? O que te trouxe até aqui, esse desejo de ser prefeito de Goiânia? Mariana, eu sempre gostei de política desde que eu era criança e eu acho que o meu interesse por isso tem a mesma fonte do meu interesse pelo jornalismo, pela comunicação. Eu me interesso pela sociedade, pelo mundo à minha volta, eu gosto de participar, eu gosto de botar a mão na massa, eu gosto de ser um cara realizador. E isso faz parte da minha história de vida. Eu nasci em Goiânia, mas fui criado em Piracanjuba, voltei para cá adolescente, estudei, conquistei uma profissão, construí uma história de vida. E hoje eu vejo muitas pessoas que têm uma história semelhante à minha, que estão descrentes com a política e largando mão de se preocupar com a cidade, com esse ambiente que é de todos nós. Eu acho que a gente só consegue estabelecer as mudanças que a gente julga necessárias se a gente faz parte do processo. Não dá para limpar uma casa sem entrar nessa casa. Então, eu tenho 31 anos, tenho a minha história de vida, o meu trabalho, a minha postura enquanto cidadão e me preparei. Busquei conhecimento, busquei construir uma ideia e um plano de governo sólidos para renovar a gestão da Prefeitura de Goiânia. Porque hoje esse é o principal problema na minha visão. A gente está com uma cidade bagunçada porque a gente tem uma gestão que é comprometida com os políticos e não com a cidade. A prefeitura ela é preocupada em lotear o poder, em garantir maioria na Câmara, em vender área pública e fazer empréstimo e não está atenta em coletar o lixo, em melhorar o trânsito, em dar dignidade para as pessoas nos postos de saúde. Então eu quero trazer para a prefeitura o conhecimento e a experiência que o jornalismo me trouxeram, de ouvir as pessoas, de buscar especialistas, de entender as soluções e de construir isso junto com as pessoas e não só dentro de um gabinete. Antes da gente até partir para essa parte de problemas de Goiânia, de propostas, eu queria que você contasse um pouquinho dessa preparação sua também. Quais fontes você foi buscar esse preparo? Porque a gente vê que você está debatendo muito problemas, né, que a gente está vivendo em Goiânia com uma forma... com uma preparação realmente de gestão, né? Mas apesar da pouca idade, isso é uma coisa que os seus adversários, inclusive, tocam muito, né? A falta de experiência, a pouca idade. Em quais fontes você foi buscar esse conhecimento também? Primeiro que a gente não pode ver juventude como doença, né, Mariana? Quantos jovens de destaque buscam uma primeira oportunidade na nossa sociedade e muitas vezes não têm a sua competência reconhecida. Então eu acredito que juventude não é algo necessariamente ligado à nossa idade, mas à nossa capacidade de absorver novas ideias, de ter a mente aberta. Tem muita gente jovem com a cabeça antiga, mas tem muita gente também que tem experiência, que tem conhecimento e que entende que a renovação é um processo natural da vida. A minha experiência enquanto cidadão é de um filho de uma professora de escola pública, de um pequeno produtor rural, neto da dona Aninha, que é vendedora de Avon in Natura lá na Piracanjuba, batalhadora. É uma história de vida de uma família que venceu pelo trabalho e que conseguiu progredir graças a oportunidades, sobretudo na educação. À medida em que eu tive uma mãe professora, graças ao esforço da minha avó, que reconheceu a necessidade de dar uma criação com dignidade para os seus filhos, eu tive a oportunidade também de acessar a universidade pública, de conquistar uma profissão, de realizar os meus sonhos. Então essa é a primeira experiência que eu trago, a minha pessoal. O jornalismo me mostrou outros pontos de vista. A sociedade é muito diversa, a gente tem pessoas que sofrem com problemas terríveis na nossa sociedade, as pessoas que estão em situação de rua, as pessoas que estão acamadas, as pessoas que não têm acesso à dignidade, muitas vezes a dignidade de um banho. E o jornalismo me mostrou muitas faces desse sofrimento, Mariana. No cotidiano, no dia a dia, nas reportagens, nos plantões, nos cais. A gente faz 3, 4 matérias num dia conversando com 10, 20 pessoas. Então é um volume de informação que te faz ver a cidade por outros prismas, por outros pontos de vista. E essa é a segunda competência, a segunda experiência que eu trago para isso. Mas mais que isso, quando eu fui trabalhar em Brasília, depois que pedi demissão aqui da TV Anhanguera, eu observei um outro lado da política, a política que acontece no Congresso Nacional.
E as pessoas que estão lá são muito diferentes de nós. São muito diferentes do cidadão que paga a prestação do carro, que vai na loteria pagar a conta, que está preocupado com o preço do aluguel, que sabe o preço da banana, que está na feira, né? São pessoas que muitas vezes têm uma origem política das elites somente, né? Receberam um título que é hereditário, passa de pai para filho, ou muitas vezes são apadrinhadas pelo poder do dinheiro, pelo poder de fogo pessoal. E isso me assustou muito. Eu já tinha construído a minha empresa, você sabe que eu sempre tive um pé em cada canoa, eu trabalhei na televisão, mas também construí meu próprio negócio, eu já tinha minha segurança financeira, o meu projeto de vida já estava sendo atendido, e eu decidi voltar a morar em Goiânia e me preparar para ser candidato a deputado. Fui para o Renova, que é uma das maiores escolas de formação política do Brasil, fiz um vestibular, e ali foi um curso intenso para preparar uma campanha, para me candidatar, candidatei a deputado federal. Fui bem votado na minha avaliação, tive mais de 46 mil votos e perdi. E perder foi muito importante, Mariana, porque quando eu perdi, eu vi o que me motiva a estar na política, que é defender as minhas ideias com a consciência tranquila. Por isso que eu estou nessa disputa agora, não preocupado com pesquisa, não preocupado com quem tem dinheiro, com quem tem partido, com quem comprou coligação, mas preocupado em falar a verdade e o meu ponto de vista para os cidadãos de Goiânia. Certo. Matheus, você está no partido do ex-governador Marconi Perillo e eu me lembro bem, assim, foi icônica a vitória, a primeira vitória do Marconi para o governo do estado e ele trazia muito aquele slogan do tempo novo, né? Talvez seja essa a fórmula que vocês desejam repetir também. E quando a gente fala em novo, eu queria até entender melhor o que significa esse novo, assim, na prática, o que você pretende trazer de novo, porque foi divulgada uma notícia de que o seu plano de governo ainda não foi enviado, né? Exatamente. Vamos separar por partes aqui. Vamos falar primeiro da figura do ex-governador Marconi Perillo, que em 98 se elegeu o governador mais jovem da história de Goiás, aos 35 anos. Foi eleito mais 3 vezes e fez uma gestão pelo PSDB que trouxe resultados importantes para o estado de Goiás. Eu vi isso na minha casa, Mariana. Minha mãe fez o curso de letras na Universidade Estadual de Goiás, num projeto de licenciatura parcelada para beneficiar a educação goiana. O primeiro lugar do IDEB, ele não surgiu do nada, ele foi construído a partir de um trabalho, resultado das gestões do PSDB. Mais que isso, aqui, nesse estúdio, onde nós estamos, isso é um legado também do PSDB para Goiânia. A duplicação de muitas estradas que representam a entrada ou a saída da nossa cidade. Então, é um partido que tem uma história com Goiânia, que tem uma história de entrega com a cidade e que abre as portas para um processo que, repito, é natural. Veja que o PSDB é um partido que tem coragem para renovar, porque se renovou em 98, ao eleger um governador de 35 anos, de lá para cá, quantos partidos tiveram a coragem de apostar em novos líderes? Quantos partidos de Goiás não estão há 10, 15, 20 anos apresentando o mesmo PF frio para as pessoas? O mesmo bife emborrachado, mas prefeito a mesma foi solução velha. Então, veja, PSDB, prefeito só União, né? Prefeito foi União Albernaz e de lá para cá, por composições políticas muitas vezes equivocadas, o partido deixou de apresentar candidato em Goiânia. E é por isso que eu estou aqui, porque o partido viu que precisava construir uma candidatura diferente. Uma candidatura de alguém que dialoga com a sociedade, uma candidatura de alguém que tem uma mente aberta para entender a dinâmica da política e para ajudar a construir uma gestão diferente. Sobre o plano de governo, Mariana, isso é uma peça muito importante e eu fico feliz de finalmente estar ocupando um espaço de imprensa para poder falar sobre isso, porque essa é uma grande dificuldade. Muitas vezes, os espaços de imprensa preferem aqueles candidatos que estão, teoricamente, à frente por outros motivos, por algumas conveniências políticas, por alguns apoios que representam vantagens nessa disputa. Muitas vezes, eles estampam muito mais as capas de jornal do que quem defende um projeto de renovação e não vem da política tradicional. Por esse motivo, Mariana, eu vi lá no começo da jornada que era fundamental construir um plano de governo que não fosse peça de ficção. Sabe por quê? Porque os veículos de imprensa se preocupam com o plano de governo na época da campanha. Depois, quando vem o governo, ninguém está cobrando o Rogério Cruz se o plano de governo do Maguito foi cumprido. Ninguém. Não se falou nisso. Por quê? Porque em toda eleição, os planos de governo são peças de ficção. Eu estou aqui fazendo um convite aos meus colegas. Eu estou aqui fazendo um convite aos meus colegas. Eu quero um debate com
a Adriana, o Vanderlan, o Fred Rodrigues, o Rogério Cruz, também com o Sandro Mabel, para a gente falar dos planos de governo. Eu quero saber se eles leram os planos de governo deles. O meu plano de governo ainda não foi apresentado, porque eu estou assim, num momento de sobrecarga de trabalho, sabe, Mariana? A agenda é intensa e eu divulgo todos os dias no Instagram. Meu plano de governo foi construído por um comitê formado dentro do meu partido, do PSDB, o Partido da Social Democracia. Esse plano de governo baseia-se no ideário da social-democracia, que entende que é necessário combater as desigualdades sociais, mas também com eficiência administrativa, com inteligência, com economia da máquina pública. Esse plano de governo foi coordenado pelo professor Marco Antônio Sperbi Leite, que é professor aposentado do Instituto de Física da Universidade Federal de Goiás, foi presidente do Instituto Teotônio Vilela aqui no estado de Goiás também, e é uma excelente pessoa para absorver todas as sugestões que nós recebemos. Primeiro, das pessoas. Eu conversei muito com a nossa sociedade na nossa pré-campanha e isso trouxe várias ideias para o plano. Mas mais que isso, Movimento Comunitário de Goiânia, SEBRAE, Tribunal de Contas dos Municípios, Ministério Público de Contas, recebemos sugestões do CREA, recebemos sugestões da Organização das Cooperativas do Brasil, da OCB. Então é um plano de governo que ouviu a sociedade, que é quem de fato conhece, entende, vive Goiânia, para entender como, a partir do ideário da social-democracia, a gente vai construir a gestão de 2025 a 2028 com eficiência administrativa e, sobretudo, um novo modelo de gestão. Certo. O nosso pilar do plano, Mariana, só concluindo aqui sobre o plano, porque é uma primeira oportunidade que eu tenho, inclusive, de falar sobre isso e fico grato de acontecer numa emissora que é pública e que tem um respeito e um compromisso com a cidade. O primeiro eixo do nosso plano é o eixo de gente. A gente coloca as pessoas em primeiro lugar com políticas públicas que dão acesso e dignidade aos serviços de saúde, de educação, de segurança e de geração de renda. O segundo eixo do plano, Mariana, é o eixo de cidade. A gente precisa pensar o desenvolvimento urbano de Goiânia a partir também do desenvolvimento social. Não adianta você passar lá no Marista, ver aquele prédio lindo, que você não vê até o fim dele lá no céu, e aí na região da 44 você tem uma população em situação de rua que não recebe o mínimo de amparo, nem no tratamento para dependência química, nem no socorro psiquiátrico. A gente tem uma situação caótica nesses dois sentidos. O terceiro eixo do nosso plano é o eixo de gestão, uma profunda reforma administrativa da Prefeitura de Goiânia, enxugando o número de secretarias, mas descentralizando a gestão, criando as administrações regionais. E o quarto e último, não necessariamente subprefeituras, porque esse modelo administrativamente pode servir de cabide de emprego. E eu não quero criar mais cargo para político. Pelo contrário, eu vou acabar com isso. Eu vou tirar os bajuladores e eu vou colocar trabalhadores. Eu vou tirar os funcionários dos políticos e eu vou colocar servidores públicos. Esse é o eixo de gestão. A gente precisa valorizar aqueles profissionais, Mariana, que ficam. Porque o prefeito passa, o governador passa, quem fica são os servidores. Servidores que fazem parte dessa casa aqui, inclusive. E valorizar o serviço público é fundamental. Eu sou filho de uma servidora pública, né? Então, eu tenho um compromisso também de formar um comitê dos servidores mais experientes e mais qualificados para me auxiliarem na gestão. Mas o quarto e último eixo desse plano é o eixo de inovação. Goiânia é uma cidade que cresce, que se desenvolve, mas que tem uma prefeitura antiquada. Tem uma prefeitura que pensa que inovação é botar a nave dos Jetsons aí na cidade, ou só mentir que tem Wi-Fi pelas ruas. Isso é conversa para boi dormir. No eixo de inovação, nós vamos trabalhar com semaforização inteligente para que as pessoas parem de perder tempo no trânsito, e isso é um dos principais projetos da nossa gestão, do nosso plano de governo. Uma grande meta de tornar a nossa cidade a primeira capital lixo zero do país e o núcleo de inovação professor Nion Albernaz. O Nion, um grande hub municipal, onde era o antigo Jockey Club, abrindo um coworking para permitir que os empreendedores, que os profissionais autônomos, que a nossa juventude tenha acesso a oportunidades de trabalho, de desenvolvimento e, sobretudo, de geração de renda. A melhor política social que a gente tem é dar dignidade e autonomia às pessoas
com dinheiro no bolso, com trabalho. E assim nós vamos construir uma Goiânia mais justa para todos. Mariana, o evento do plano de governo vai ser anunciado em breve, será uma coletiva de imprensa e eu conto aí com a participação da TBC. Certo, e o debate dia 23 de setembro, aqui na TBC estão todos os candidatos convidados. Matheus, você tocou na questão do lixo, né? Do lixo zero, que é uma das suas propostas, e a gente vem de uma crise enorme. Eu acho que a gestão do Rogério Cruz talvez seja a pior da história de Goiânia, consiga ganhar de Pedro Wilson e Paulo Garcia. E essa questão do lixo é uma coisa que chateia muito o goianiense, porque está na porta de casa, porque não representa só a feiura e a sujeira, mas um risco para a saúde também. Em relação à Comurg, a gente vê indícios de corrupção, presidentes da Comurg afastados. Como é que você vê essa questão da Comurg? Primeiro que a Comurg deve ser vista como um patrimônio da cidade, né, Mariana? Ela não pode ser um patrimônio dos políticos. Por isso eu sou contra uma extinção da Comurg, meio que no apagar das luzes, porque isso me cheira a vontade de esconder problema. Se você quer acabar com a coisa logo, é porque tem rolo ali, entendeu? Isso me cheira mal. Então essa ideia de no apagar das luzes, sumir com a Comurg, me parece, em bom português, queima de arquivo. Então eu quero fazer uma auditoria completa, porque nós precisamos saber quem quebrou a Comurg. Foi feita até uma pesquisa, né? Se não me engano, o Jornal Popular divulgou, perguntando o que o goianiense acha que deveria ser feito, e a maioria apontou que prefere que continue a Comurg, que o serviço não seja mais terceirizado. Porque o que a gente precisa identificar? Que esse é um patrimônio da cidade. E Goiânia carece de urbanização, que é o objetivo desta empresa. A Comurg não é um cabide de emprego, a Comurg está um cabide de emprego. Por isso que a gente precisa eleger um prefeito que tenha autonomia política, que não tenha rabo preso, em bom português novamente, com esse sistema que domina Goiânia nas últimas 2 décadas, pelo menos, para conseguir tirar os comissionados e os bajuladores da Comurg, porque nessa mesma Comurg nós temos muitos e muitos trabalhadores que fizeram e ainda fazem um serviço essencial. Como fazer isso, São homens Matheus? e mulheres que estão ali se dedicando. Mariana, Essa tem um caminho. Já tem assim, uma mesa de negociação estabelecida, por exemplo, com o Tribunal de Contas dos Municípios, com o Ministério Público. A gente precisa construir uma solução para a Comurg que seja coletiva. E como que essa solução é apresentada? Primeiro, com um mapeamento. Nós precisamos de uma auditoria confiável e não daquela SEI que foi abafada na Câmara, você acompanhou muito bem, né? A SEI foi calada a partir da distribuição de cargos na Prefeitura, descaradamente, nem esconderam. Então, fazer uma auditoria da Comurg para identificar quais são os pontos focais do problema, encaminhar o que tem que ser encaminhado para a Justiça, investigar quem tem que ser investigado, passar um pente fino nos contratos e identificar o patrimônio dessa empresa. E o primeiro patrimônio da Comurg são os seus funcionários, que têm capacidade, experiência e conhecimento de Goiânia para prestarem um serviço fundamental para a cidade, que é o serviço de urbanização. Pois é, só que você tem um exército que muitas vezes não aparece. Será que tem um exército de fantasma? Então a gente precisa saber quem é trabalhador de verdade para que eles façam um serviço de urbanização. Mariana, vou te dar um exemplo. Lá no Jardim Curitiba, tem uma área enorme ali perto da caixa d'água da Saneago. Enorme, perto do Conselho Tutelar, que estava caindo aos pedaços e o próprio pessoal do Conselho que reformou. Lá eu ainda estou averiguando se é prefeitura, se é estado, mas é uma área pública que não tem nada de urbanização. Não tem uma quadra de areia, não tem um banco, não tem uma horta comunitária, não tem nada. Um time da Comurg, que é um time que já construiu praça dentro de uma semana, isso já aconteceu aqui em Goiânia na gestão do Íris Rezende. Não estou usando exemplo só do PSDB, não. O Íris construía uma praça por semana com a equipe da Comurg. Por que essa equipe agora não está mais trabalhando? Então, valorizar quem trabalha. Eu acho que é possível resgatar a Comurg, mas isso só vai ser possível se a gente passar um pente fino de verdade e saber quem quebrou, quem gerou esse rombo, porque ele foi intencional. Esse rombo aconteceu, esse rombo foi provocado para que houvesse justificativa para encaminhar outros contratos milionários que também estão sendo questionados na Justiça e que a gente precisa botar uma lupa enorme. Eu tenho um compromisso com a transparência, Mariana. Eu sou jornalista, eu sei a importância da lei de acesso à informação e é fundamental a gente ter uma gestão que acabe com as centrais de corrupção. Todo o processo de compras e licitações da Prefeitura de Goiânia é centralizado numa única pasta. Olha o quanto isso é problemático. Você acha que cada secretaria tem que ter uma? O processo de compras e licitação tem que ser descentralizado, primeiro porque você reconhece que quem consome é a ponta. Minha mãe foi coordenadora de merenda escolar. Quem que sabe se precisa de cenoura ou de chuchu?
É o professor ou o cara que está no gabinete, no Parque Los Andes, distante 2 horas de uma escola? Esse é um compromisso forte que você faz, assim, no combate à corrupção na gestão? Combate à corrupção, mas mais que isso, descentralização e fiscalização. Você não pode descentralizar de forma desorganizada, porque senão o serviço não vai funcionar. Mas no posto de saúde, como é que a gente aceita, por exemplo, uma maternidade Dona Iris que não tem seringa, que não tem soro fisiológico? Uma maternidade, gente. Mariana, eu já fui lá mostrar parto humanizado. Aquilo era uma referência. Quebraram o nosso SAMU. Quebraram o SAMU de Goiânia, que deixou de receber verba federal. Então houve um desmonte da máquina pública. A gente precisa fechar a torneira da corrupção e organizar um modelo mais eficiente de administrar. Por isso a descentralização, para que não falte seringa no posto de saúde, para que criança não durma no chão porque falta colchonete. Faltando remédio básico. Exatamente. Né? Inclusive, o prefeito de Goiânia esteve aqui e ele reduziu, quando eu perguntei em relação à saúde, todos os problemas, a questão da dificuldade de contratação de médicos, especialistas principalmente. Por isso que precisa ter um acordo e um respeito com a categoria. O meu compromisso com a saúde, primeiro, é de escolher um secretário numa mesa de negociação com todas as entidades representativas do setor. Você precisa valorizar os profissionais da saúde que hoje são desrespeitados pela prefeitura. Quando a prefeitura assina, faz um edital para terceirizar médico, que traz aquele monte de empresa de São Paulo, quando o secretário também era de São Paulo, ou não sei, porque ele tinha sido afastado, né? Quando vem uma situação como essa, como é que os médicos daqui se sentem tratados? Eles se sentem respeitados ou desvalorizados, ludibriados, enganados, constrangidos? Tinha médico recebendo assédio de empresa para se associar e poder continuar trabalhando. Olha que absurdo. Numa cidade que é referência na saúde, Goiânia tem os maiores complexos privados de saúde do país. E aí a gente permite uma prefeitura que trata os profissionais desse jeito? Então, estabelecer uma mesa de negociação permanente com o setor, primeiro para a escolha de um secretário de saúde que seja técnico, representativo, para a criação dos mecanismos de descentralização da saúde. Mariana, eu não tenho resposta para tudo, não. Eu não sou especialista de tudo. Quem vai dizer como vai ser a regionalização da saúde são os profissionais. Vai ser a nossa equipe técnica que vai olhar as unidades já instaladas. Mas um problema que eu identifiquei, nós temos dezenas de unidades de saúde, mais de 80. Só 3 funcionam até 10 da noite. Aí eu pergunto para você que sai do trabalho às 6 da tarde. Fim de semana também é um problema em unidade de saúde bem complicado. Eu conheci lá em Santo André, na gestão do prefeito Paulo Serra, do meu partido, do PSDB, que é um partido que é atento a isso, que busca solução, que aqui em Goiás criou o VaptVupt. Eu conheci o Poupa Tempo da Saúde. O Poupa Tempo é o irmão do VaptVupt lá de São Paulo. Assim como aqui em Goiás, Poupa Tempo fazia só documento. Lá o Paulo Serra pegou o Poupa Tempo da Saúde e criou um centro de especialidades. São 38 especialidades, um corpo clínico de 150 médicos que realiza 25 mil atendimentos por mês e até pequenas cirurgias. Como é que isso é possível, Mariana? Precisa acabar com o fantasma da regulação. Hoje, quem precisa de um especialista, quem precisa de uma pequena cirurgia, entra na regulação e sai de lá quando Deus permitir, porque não tem nem notícia de como o processo anda. E aí entra a máquina de fazer favor dos políticos. Entra aquele vereador malandro que usa a saúde das pessoas para fazer chantagem. Mas esse poupa-tempo, eu não entendi direito assim, qual que é a diferença? É uma clínica maior? A diferença é um centro de especialidades que absorve a necessidade daqueles atendimentos que são os atendimentos referenciados. A pessoa chega na unidade básica de saúde... É um especialista ali a qualquer momento? Não é a qualquer momento, é agendamento. A pessoa chega na unidade básica de saúde, que tem atendimento de livre demanda, que tem porta aberta, é referenciada. Nossa, precisa de um ortopedista. Beleza, ela é cadastrada no sistema do Poupa Tempo da Saúde e ali já tem o agendamento do dia, da hora e do local onde ela vai ser atendida. É uma estrutura rápida de ser montada, é uma estrutura que mostra eficiência administrativa, porque une os especialistas num modelo de único central, ou seja, você tem acesso aos medicamentos, você tem acesso ao processo de compras, você tem, lá no caso de Santo André, funciona dentro de um centro comercial, então é um local onde as pessoas já passam e você consegue dar agilidade ao atendimento. Eu acho que na saúde a gente precisa, sobretudo, garantir o acesso à atenção básica, à saúde da família e também atender a questão
que hoje é o grande problema do fantasma da regulação, que as pessoas entram e não saem mais. E na minha visão, a partir da experiência que eu tive lá em Santo André, isso acontece com um centro de especialidades municipal, que é o VaptVupt da saúde. Vamos falar de trânsito. O que você pensa para o trânsito? Você já pontuou a questão dos semáforos inteligentes, do uso de tecnologia, né? O que você acha que pode ser feito para resolver? Assim como na saúde, Mariana, trânsito não é uma pasta que cabe uma indicação política. A Secretaria de Mobilidade aqui de Goiânia, muitas vezes, ela se tornou uma secretaria arrecadatória, que se beneficia dos problemas que ela não resolve para multar o motorista, para multar o motociclista, não dá segurança ao pedestre e aí se torna só um instrumento de arrecadação municipal. Eu defendo que a Secretaria de Mobilidade seja extinta e dê lugar à Companhia de Engenharia de Trânsito de Goiânia, a CET, que é o mesmo que existe em São Paulo, que tem um trânsito muito mais complexo, mas com soluções muito mais inovadoras para trazer fluidez e segurança para as pessoas. Se a gente trouxer a tecnologia que dá certo no mundo, a gente vai conseguir resolver o problema da nossa cidade sem ter que chamar uma empreiteira amiga para fazer um viaduto. Companhia, né? Seria algo maior. Transformar em companhia, primeiro é mudar o modelo administrativo. Tem uma diferença técnica entre secretaria e companhia. A companhia tem independência administrativa quando você nomeia um presidente. Então, as medidas que passam a ser tomadas não são as de interesse do prefeito, são as de interesse da cidade. Por meio de companhia, a gente garante que os cargos técnicos sejam ocupados por técnicos, para ter inteligência no trânsito de Goiânia. Mas esse presidente não seria indicado pelo prefeito também? Sim, sim. Mas aí é que entra a diferença de alguém que tem um compromisso com a cidade e não de alguém que tem compromisso com o partido. Mais autonomia ou de alguém do que o tem secretário, compromisso... por exemplo. O presidente teria mais autonomia do que um secretário. É o que acontece hoje, por exemplo, na Companhia Metropolitana de Transporte Coletivo, por exemplo. Eu não estou tirando o coelho da cartola. Isso já existe na administração pública. Agora, quando a gente fala de transformar a Secretaria de Mobilidade em Companhia de Engenharia de Tráfego, o que isso traz de possibilidade? Primeiro, a gente trabalhar com inteligência, Mariana. Nós temos uma malha viária de 100 mil quilômetros na cidade. Só que o nosso problema não está nessa malha viária toda. Nosso problema está nas vias arteriais da cidade, que muitas vezes tem um grande número de interseções. Vou usar um exemplo fácil. Nós temos uma avenida que liga de Senador Canedo a Trindade, chama Avenida Anhanguera. Olha o número de interseções da Avenida Anhanguera que diminuem a fluidez do trânsito. Eu não estou falando de aumentar a velocidade, não. Estou falando de fluidez, você não ficar parado, você não perder tempo da sua vida, de sobrar meia hora para você fazer um esporte, para você conversar com a sua mulher, para você estar na sua casa, para você assistir um filme, para você ler um livro. É disso que a gente precisa quando cobra mais inteligência no trânsito. E quando você fala tirar interseções, é o quê? Na prática, tirar conversões? Não, interseção mesmo. Avenida Anhanguera com uma outra rua. É toda rua que você precisa ter uma interseção, que você precisa cortar o fluxo de veículo. Então, diminuindo o número de interseção, você estimula o quê? O contorno de quadra. Então, o trânsito passa a ganhar mais fluidez. Talvez você vai andar mais um pouquinho, algum trajeto, mas você não vai ficar parado, meu amigo. Que é o que estressa, né? É quando vem aquele tanto de moto, é quando vem o ônibus, que fica difícil conviver todo mundo junto. O que eu vi em São Paulo e também me referencia para trazer aqui para Goiânia? Ô Mariana, eu vi gente falando que vai colocar moto e ônibus na mesma faixa. Eu fiquei pensando no terror que vai virar isso, porque o ônibus não vai andar e o motociclista vai correr o risco de ser atropelado por um ônibus. Eu não preciso nem te dizer quem vai se dar mal nessa história, né? Você já imaginou a cena terrível que se projeta caso uma loucura como essa aconteça. Então nós vamos criar uma faixa azul, que é o quê? Uma faixa exclusiva e preferencial para os motociclistas. Existe espaço em muitas avenidas para que a gente crie uma interseção central com a faixa azul para as motos, assegurando que aquele espaço realmente seja ocupado pelos motociclistas. É o que já acontece e cordialmente muitas vezes a gente faz isso. A gente não afasta os carros para que as motos passem ali no meio. Com uma faixa, isso vai ter mais segurança e mais qualidade para o nosso trânsito, que precisa, Mariana, de fluidez. Esse é o problema do trânsito de Goiânia. Não é construir viaduto para jogar para o próximo semáforo. Quantos pontos nós temos aqui que são assim? Então, com inteligência, a gente consegue economizar recurso e também fazer com que o cidadão economize no bolso dele, porque vai parar de receber multa indevida por conta de um trânsito propositalmente desorganizado. É isso aí. Estamos caminhando para 1 minuto e meio de considerações finais. Ai, fiquei até com a boca seca. Porque quando a gente está com uma profissional como você, Mariana, a gente sente a segurança de que tem uma oportunidade de apresentar ideias com tranquilidade, com firmeza, mas, sobretudo, com coragem. Foi isso que o jornalismo me ensinou.
ao lado de grandes colegas que eu reencontro aqui na TV Brasil Central e que me deixam muito emocionado de estar hoje nessa jornada. Estar candidato a prefeito de Goiânia é fruto também de uma esperança que as coisas podem dar certo, de uma esperança que a política pode ser diferente, com esperança de que a nossa cidade é muito boa e que justamente por isso merece ser bem cuidada. Eu estou com vontade de ser prefeito de Goiânia, eu não tenho a experiência que outros cobram, mas eu acho que é justamente isso que a gente precisa tirar da máquina pública. Quem está experiente e mal acostumado a fazer coisa errada e não colocar o poder a serviço das pessoas. A prefeitura precisa trabalhar para os nossos cidadãos, precisa trabalhar para que todos nós tenhamos dignidade. Não dá mais para aceitar uma Goiânia que é boa só para alguns, uma Goiânia que esquece de tantos e tantos cidadãos que fazem parte da história da nossa cidade e do nosso cotidiano. Muito obrigado por acompanhar a nossa entrevista e no primeiro turno, 45. Me permita chegar ao segundo turno para, com igualdade de competição, apresentar as minhas ideias para a cidade. Muito obrigado, Mariana. Tá certo. 3 segundinhos restaram. Obrigada, Matheus, pela sua presença. Viu? Reforçando o convite, então, dia 23 de setembro tem um novo debate aqui na TBC e a gente conta com a sua participação e de todos os demais com toda convidados. Certeza, porque o primeiro já bombou, viu? Foi muito bom. Foi demais. Vai ser de novo. Obrigada, Matheus. Tchau, tchau.